Só faltava essa, né, Léo? Puta merda, a gente fica aqui tenso, preocupado, na expectativa de um monte de coisa, e aí de repente começa a procurar notícia e vem lá, lesão, desfalque e não sei o quê, mas pelo menos ele vai relacionado para o jogo, né, Léo? Estava até dando uma olhada na notícia aqui agora, né? Que é do Plihal, lá da ESPN, uma fonte confiável, mas assim, também às vezes pode ser aquela estratégia, né? O Crespo não é muito disso, né? Mas colocar dúvida lá do outro lado também, Marcos Antônio vai, não vai. Às vezes ele pode também ter sido somente poupado por conta de desgaste, que ele deve ter sentido algum incômodo, de fato, provavelmente sentiu, mas não sei se preocupa a ponto de, né, de repente, não jogar. Se essa informação se concretizar, é muito complicado para o São Paulo ter essa notícia logo de cara, porque para mim é o melhor jogador de São Paulo disparado, é o que faz o meio-campo girar, é o que faz a transição do ataque para a defesa, é a peça-chave do São Paulo hoje e é muito preocupante. Mas a gente tem que entender de fato, pelo que eu li na matéria, né, tá dizendo que ele sentiu um incômodo e não fez a segunda parte. Às vezes pode ter sido só realmente poupar, até porque o treino antes do jogo, da véspera, geralmente a gente chama de apronto. É um treino que você treina mais bola parada, às vezes tem muito técnico gosta de deixar até rachão depois da bola parada. E aí, como ele é um dos cobradores, às vezes pode ter sentido algum problema muscular ali, algum incômodo, e aí pode ter sido poupado. Né? Espero que seja isso, porque se de fato foi alguma lesão, me preocupa bastante. Ah, nem brinca, né, Van? A gente tá aqui tenso lá no nosso grupo, a gente já estava até fazendo escalações alternativas, né? Como é que o Crespo montaria o meio de campo se o Marcos Antônio não jogar, né? Entra o Pablo Maia para segurar ali, põe o Rodriguinho e o Bobadilha, ou não, o Oscar vai para o jogo, enfim, um monte de dúvida, né, Van? E logo na véspera do jogo, pelo menos esse post aí que o São Paulo fez agora me deixou um pouquinho, assim, mais tranquilo, que pelo menos ele vai relacionado, né? Eu acho que isso é bom, né? A gente tendo talvez ele para um segundo tempo mesmo, acho que, mas ele faz muita falta, né? É um jogador muito importante para o esquema do São Paulo, e a gente já tinha muitas dúvidas em relação a qual seria o esquema do Crespo, agora mais uma dúvida. Então é difícil, né? É difícil, assim, é o que a gente fala, por isso que a gente precisa de um elenco forte, um elenco que esteja bem, porque realmente é aquilo que a gente fala, se você tem 5 jogadores naquela posição, na verdade você tem 4, porque pode acontecer imprevistos podem acontecer, né? E assim, realmente pensando no esquema de amanhã, o São Paulo vai ter que ir para cima. Então, é um São Paulo que a gente pensa mais para frente, um São Paulo ofensivo, que vai buscar o gol a todo momento do primeiro ao último minuto. E se a gente conseguir fazer esse resultado já no começo, já ajuda bastante, né? A gente ficar mais tranquilo para dar continuidade e o Crespo fazer as mudanças que ele precisa. No ataque, a gente falou aqui desde o começo da semana sobre as opções que o Crespo tem também, e tudo isso afeta, né? Tudo isso afeta, desde como ele vai montar a defesa, como ele vai montar as alas, tudo isso afeta para como ele vai montar o ataque. Então, tendo esse meio-campo talvez desfalcado com o Marcos Antônio também pode resultar em outra mudança. Mas ele, assim, ele é o motor do time, ele é um jogador que chegou, eu falo, né? Despretensiosamente, acabou ganhando confiança da comissão técnica, ganhou confiança dos torcedores, e é um jogador extremamente importante. E assim, Ricardo, se ele não jogar, vai fazer falta, mas assim, estamos confiantes que ele possa ajudar o São Paulo amanhã de alguma forma, seja no primeiro ou no segundo tempo. Mas assim, estou confiante e que as adversidades vão nos ajudar. Pensando na ausência dele assim, eu acabei lembrando de. Não sei, Ricardo, me ajuda a lembrar se foi 2022 ou 2023, porque eu confundo muitas campanhas do São Paulo na Copa do Brasil. Que o Pablo Maia, infelizmente, acabou ficando fora do jogo por causa do falecimento do pai dele, aquela coisa toda. E mesmo assim, o São Paulo conseguiu a classificação. Então, assim, como eu disse, né, muitas coisas podem, infelizmente, acontecer ao longo do caminho que podem tirar jogadores importantes. E naquela época, o Pablo Maia era muito importante para o meio-campo do São Paulo. E a gente acabou jogando sem ele. Então, depois, se eu não me engano, foi o Gabriel Neves que entrou no lugar dele. E, enfim, deu conta do recado, São Paulo se classificou. Então, 2023, muito obrigado, o Delbert tá me lembrando. E eu lembro, e até o Gabriel Neves ainda se machucou no jogo, de tanto que foi machucar, enfim, foi uma loucura. Então, o São Paulo sempre passa por muitas dessas adversidades em jogos extremamente importantes. Então, acho que, apesar das adversidades, a gente vai conseguir um bom resultado. Amém, que assim seja, que assim seja. Que eu falo, quando é mais difícil a situação, mais prazerosa é a vitória também, né? Então, faz parte, acho que não vai ser nada fácil, a gente vai ter ali muito sacrifício de todo mundo, mas eu
confio muito que a gente vai ser feliz, que a gente vai conseguir dar essa volta aí. Aqui eu tô colocando na tela para vocês o post que o São Paulo fez há 18 minutos, tá? É um post com fotos do treino que aconteceu hoje, né? Mailton aí, outros jogadores, mas tem o Marcos Antônio ali, né, na foto. Então, o Rodriguinho, entre outros ali, o que nos dá a entender que ele treinou sem problemas e que deve ir para a partida. A informação inicial foi do André Plihal, de que Marcos Antônio seria dúvida para este jogo, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Claro, com ou sem ele seria difícil, mas sem ele é muito pior, né? Mas tomara que dê tudo certo, não vamos sofrer de véspera, não vamos ficar aqui criando, né, expectativa ruim ou, enfim, vamos esperar.